Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dominique rumo aos 50, esse programa comemorativo da história desse colégio tão importante aqui na nossa cidade, o Colégio Dominique. No nosso programa, você sabe, a gente convida sempre colaboradores, professores, ex-professores, alunos, ex-alunos, família de ex-alunos, todo mundo que de alguma forma faz parte, então, da trajetória do Colégio Dominique, esse colégio que, como eu disse, é tão importante aqui para nossa Ubatuba. Um colégio que se preocupa mais do que com o ensino em sala de aula, em preparar não só bons profissionais para o futuro, mas bons cidadãos, e com isso faz uma atuação ali que transborda do colégio para as artes, para a cultura e também para os esportes. E o meu convidado de hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Na capital do surf, é claro que o Colégio Dominique tinha que se preocupar com o surf também. A gente vai receber aqui o Marcelo Aguiar. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Henrique, prazer aí estar com vocês aqui e poder passar um pouquinho da nossa experiência tão gratificante que foi lá dentro do Colégio Dominique. Você tem a experiência, então, do pai de aluno, porque os seus filhos estudaram lá, mas também de ter implantado esse projeto de surf no colégio, né? Como é que aconteceu essa aproximação sua com o Colégio Dominique e essa ideia de trazer o surf para o colégio? Então, essa aproximação aconteceu meio que por acaso, uma necessidade, né? Os meninos gostavam de estudar, sempre foram bons alunos. E como eu vim de São Sebastião para cá, eu tive uma certa dificuldade, né, de adaptação na escola pública com eles. Justamente por gostarem de estudar. Porque, né, eles estavam mais focados do que alguns colegas, exato. Então. E aí eu resolvi pegar o currículo esportivo deles, né, e bater na porta de algumas escolas, não foi só o Dominique, mas eu tive a felicidade de encontrar o Celcinho, né, que é um entusiasta de bons projetos. Sim, né? Com certeza. Botar um projeto na mesa, ele é o primeiro a aceitar e discutir, debater e ver coisas boas sempre, né? Muito, muito dedicado. E foi assim que a gente chegou. Cheguei lá e um projeto de surf, então eu dava fora da atividade escolar, né? No contraturno a gente fazia o trabalho ali na Praia Grande. Era aberto, não tinha custo. E era em troca até dessa bolsa de estudo dos meninos também. Para mim foi muito gratificante, Henrique, porque a minha formação é de psicólogo, né? E foi, de certa forma, a primeira vez, não a primeira, porque eu trabalhei na área de saúde também, em hospital, né? Mas com atividade pedagógica foi a primeira vez, então foi muito gratificante para mim também como troca, né? Então, além da experiência de você ter conseguido aquilo que a princípio você queria, que era oportunizar para os seus filhos estudarem num colégio onde esse desejo deles de serem bons alunos, de aprenderem e encontrar ali um ambiente que vocês consideram mais favoráveis, mas também de colocar em prática esse lado de formar outros alunos, talvez que não necessariamente quisessem seguir a carreira de atletas profissionais, mas tinham esse interesse pelo esporte e certamente ter o Arthur e o Pedro ali como colegas também inspirava, né? Eles falaram, também quero ser um monstro surfista como ele, porque os meninos já tinham uma trajetória de sucesso quando chegaram no colégio, né? Sim, claro, eles já vieram como campeões lá de São Sebastião, né? O Arthur, que é o filho do meio, inclusive ele era o campeão e o Gabriel Medina era o vice, né? Então ele tem essa história para contar aí para os filhos dele, que hoje ele é papai, né? E isso foi muito gratificante. E o Celcinho ele sempre foi um cara de perceber muito fácil as coisas, do que cada um pode entregar de positivo, né? E o meu bom relacionamento com os jovens também, pela minha própria profissão, agregou muito para a escola, né? E o projeto do surf acabou durando não muito, porque ele acabou me tirando da praia e me colocando dentro da escola. E daí como é que foi quando saiu desse ambiente? Então, você falou a princípio na Praia Grande, né? Os alunos. Eu me lembro porque quando o projeto chegou, eu ainda era aluno lá da Dominique, eu me lembro que tinha essa dinâmica fora da escola na praia, e quando isso entrou para o ambiente do colégio, como é que foi? Olha, foi muito gratificante, né? Porque aí eu pude me doar mais ainda dentro da minha própria formação como psicólogo, né? E o colégio
estava passando naquele momento por uma certa dificuldade quando é uma escola de 50 anos, vamos falar assim, né? Passou já por muitos desafios. Muitos desafios. E eu cheguei bem no momento de um desafio grande, né, dentro da escola. E o próprio Celcinho narrava essa situação um pouco de dificuldade de relacionamento, não de relacionamento, mas de um diálogo mais próximo, né, com as famílias e alunos e professores. Uma necessidade também do tempo, eu imagino, né? Claro, assim, a escola crescendo, sim, a dinâmica social mudando, exato, uma necessidade de aprimoramento da maneira como se fazia isso, né? E a Proaninha também se dedicava muito para a educação infantil, né? E o Celcinho ficava um pouco mais ali dentro da parte... Então eu acabei entrando meio para ser o braço direito dele, para a gente executar vários projetos que a gente então daí colocou, não era, né, mais apenas o projeto do surf, essa sua formação como, sim, psicólogo veio para contribuir em outras dinâmicas didáticas e de relacionamento, sim, dentro do colégio. É onde entra a riqueza da parceria, né, que foi muito gratificante para mim e acredito que para os alunos que puderam presenciar. Foi uma pena que você saiu logo na minha entrada, porque eu trouxe para dentro da escola algumas situações de dinâmica com as famílias, né, como psicólogo, e eu atendi individualmente, né, Henrico, porque na primeira reunião pedagógica eu percebi uma certa... reuniões pedagógicas, elas são sempre um pouco tensas, tanto para a escola como para os pais, né? E acaba se tornando, às vezes, um momento dos pais se colocarem, né? E às vezes eram colocações que não eram muito pertinentes para ser trabalhadas em grupo, porque faltava, não tinha muito a ver com a pedagogia em si. Entendi. Mas mais com uma linha comportamental individual de cada família, né? Porque imagina, né, juntar um monte de crianças e adolescentes, ou seja, seres humanos ainda em formação que vêm de referências distintas, cada um na sua casa. Uhum. Essa dinâmica, se não é bem orientado, pode virar uma bomba ou se tornar um ambiente, exato, saudável, né? E a preocupação do colégio sempre foi essa, se tornar um ambiente, sim, saudável. Sim. A gente está falando isso há quase 20 anos atrás, assim, ainda não era tão, pelo menos na minha percepção, tão comum ter essa aproximação desse olhar mais da psicologia na dinâmica das escolas, pelo menos aqui em Ubatuba, né? Eu diria que aqui em Ubatuba acho que foi pioneiro, né? Acho que tem um psicólogo que estava ali de prontidão para atendimento de pais, alunos e professores, né? Porque aí eu integrei todo o trabalho nessa situação. Então eu coordenava os professores, fazia dinâmicas com os professores também, onde a gente conseguiu agregar melhor a equipe. Teve muitas trocas, né, de profissionais também. Uns que é uma dinâmica natural, saíram. Claro. Porque teve uma adequação, né, da pedagogia que a gente estava tentando colocar naquele momento. E foi muito rico isso, né? Você deve ter tido aula com o professor Júlio, né? Sim, ele já estava assim... Querido professor Júlio. Esses dias eu fui fazer uma visita ao colégio, tem lá uma pintura em homenagem a merecida, ele também, né? Grande figura, assim, né? Me lembro na época que eu estava lá, ele cuidava da biblioteca, ali era a área dele. Cheguei até a aula diretamente. Dava aula de português. Eu cheguei até aula de português em sala com ele. Na época ele já tinha... Nossa, não vou lembrar, mas já estava ali na casa dos 80 e ainda era muito vigoroso, assim, sim, né? E apaixonado. Vocês trabalhavam próximos, então? Sim, muito próximos, porque eu fui, no momento que eu entrei na escola, eu identifiquei uma dificuldade muito grande justamente nas aulas dele, né? Porque os alunos muito jovens, né? Ele dava ali para os adolescentes no auge da adolescência, sim, né? E ele como um mestre, né, da língua portuguesa, que vem lá do latim e tudo mais. Eu me lembro dele fazer citações em latim pra gente. Eu achava fantástico. Essa transição foi muito difícil para ele acompanhar, mas eu acho que ele foi um guerreiro, ele foi até onde pôde ir, né? Sim. Mas a gente nunca quis tirá-lo de sala de aula, né? Naquele momento a gente propôs uma história muito interessante, Henrico, que quando eu cheguei na escola, como foi no final do ano, eu peguei o final de um ciclo, e eu fui, através das provas dos alunos, eu fui analisando muitas coisas ali dentro. E aí eu vi lá 2 caixas gigantes de copia e cola, né? E aquilo me incomodou muito, né?
E aí chamei, conversei com a Proaninha, com o Celcinho, falei, gente, eu gostaria de mudar algumas coisas aqui e talvez seja um retrocesso, mas eu e o professor Júlio, a gente gostaria de ver esses trabalhos redigidos à mão, para que a gente pudesse analisar, né? Porque na psicologia a gente pode analisar até a parte comportamental do aluno pela caligrafia. O peso da caligrafia comunica, sim, né? Correto. E ali a gente fez essa mudança. Então o professor Júlio acabou tendo mais trabalho, que eram redações semanais que a gente fazia, e os trabalhos manuais que os professores solicitavam. Então tinha muita correção, muita leitura, né? Então ele ficou bastante envolvido lá nessa parte e acabou se tornando um grande parceiro meu. E de certa forma foi muito rico isso, acho que para todos os alunos, né? Porque estava ali desenvolvendo uma coisa mais verdadeira, mais... como é que eu vou te passar assim? Mais autêntico, mais né? Mais autêntico, né? Porque aquele copia e cola lá, eu via dezenas de trabalhos que eram idênticos assim, né? E olha que a gente está falando, de internet rudimentar, né? Hoje em dia, com o IaaS e tudo mais, eu imagino a dificuldade que seja para os professores se adaptarem e manterem ali os alunos focados nisso, né? Você traz uma questão, Marcelo, muito interessante, que é, então, esse olhar para os alunos, para a família, mas também para os profissionais. Então, como aproveitar cada um dentro do seu máximo potencial e das suas limitações, claro. Também foi uma preocupação nessa sua passagem por lá, então também compor a equipe e cuidar, porque a gente sabe, é muito prazeroso dar aula, mas requer uma atenção ali, tem um desgaste físico e emocional, né? Tá um período inteiro atento a uma turma. Como é que foi cuidar também desse corpo docente? Eu acho que foi a parte mais rica da história, né? Onde envolve relações, entregas, né? Envolve lágrimas, sorrisos e tudo que a vida nos proporciona. E foi nesse contexto que foi bacana, né? Porque o colégio já é uma família, né? A história da Proaninha, o Celcinho, o próprio seu Celso, né, que estava ali nos bastidores, muita gente não via, mas ele era o pau para toda a obra. Sim. Ali, né? Então, assim, acabei entrando para essa família, né? A própria Samantha também tinha envolvimento ainda na escola. E então isso foi muito, muito gratificante para mim e acredito que para alunos e pais, porque até hoje, passado todo esse tempo, eu encontro eles formados, com suas famílias, né? Alunos que você acompanhou naquela época. Hoje mesmo teve treino do jiu-jitsu do meu neto, aí eu vou lá, encontro a aluna que hoje está lá com o filho, né? Treinando lá na academia. E muito bacana o carinho que eu sempre recebo, tanto de pais, de alunos, né? Do feedback daquele momento, né? De troca que a gente teve, né? Porque envolvia também o lado profissional dos professores, como eles já vêm de uma carga horária muito puxada, né? Professor, ele vem lá do estado, já deu 5 aulas no estado, aí chega lá, dá mais 5 no Dominique, de noite vai para o estado de novo, dá mais 5 aulas. A vida do professor ela é muito desgastante, as pessoas muitas vezes não conseguem imaginar o que é. E eu cheguei num momento bacana também e acabei fazendo um trabalho muito próximo de cada profissional, não só em grupo, mas também individualmente. E isso foi muito rico, viu, Henrico? Muito bacana de vivenciar isso tudo, né? Os anos que eu passei lá. E já com base nesse seu depoimento, eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu costumo fazer para encerrar a maioria das entrevistas, que é a seguinte: a sua presença aqui como convidado se dá porque você construiu a história do Colégio Dominique, de certa forma. Aliás, de muitas formas, você faz parte da história do colégio. E na sua vida, qual é a parte que o Colégio Dominique tem na sua trajetória? Que diferença fez para você enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto pai de aluno, agora enquanto avô dos seus netos, ter vivido essa experiência? Esse aprendizado, né, essa troca de conhecimentos, né, é fundamental na vida de todo mundo, né? A gente se doa, mas a gente também recebe, e isso é muito gratificante, mesmo nos momentos difíceis, de momentos mais tensos, mas teve muitos momentos de alegria, né? Então essa troca foi fundamental, né? Acho que na formação de qualquer ser humano isso é muito válido.
E na minha não poderia deixar de ser diferente, né? Foi muito bom esse contato todo, né? Hoje eu estou num ramo totalmente diferente, né? Na verdade eu continuo dentro do esporte, que é o surf, que faz parte da minha vida há mais de 40 anos, né? Então mas eu lido com um contato humano, né? Eu tenho que lidar com clientes de todas as formas, e isso é muito semelhante a uma escola. Na escola você tem clientes também, né? Eu falava muito isso para os professores, que tinham que entender que ali é uma escola particular, é diferente da dinâmica da escola pública. Você, antes de ter um aluno, você tem clientes também, e a gente deve sempre tratar bem os clientes, né? E toda a experiência, né, de troca humana enriquece de muitas formas, né? Todas, cara. É muito gratificante. Eu tenho muita gratidão pela escola, pela Proaninha, pelo Celcinho, que foi meu parceiro durante acho que 4 ou 5 anos, e foi muito rico. E também tem um detalhe que a gente não comentou: eles também acabaram absorvendo o trabalho da minha esposa, que ela também é psicóloga, e ela acabou dando aula lá para educação infantil também. Então a família inteira ficou lá, se envolveu, os filhos, o pai, a mãe, todo mundo envolvido ali. Foi todo mundo envolvido, foi todo mundo abraçado pela família Salerno, vamos falar assim. Exatamente, é algo que a gente comenta sempre aqui, né? É uma família, claro, a família da Proaninha toda envolvida, mas essas outras muitas famílias que ao longo desses 50 anos ali foram sendo abraçadas, como você perfeitamente escolheu a palavra. Acho que essa é a expressão correta, né? Um abraço, e mesmo quando as trajetórias depois mudam, os alunos se formam, os profissionais mudam de trabalho, esse abraço continua ligando as pessoas. Continua ligando, né? Sim, claro. Hoje eu tenho meu neto, eu sempre falo pro Arthur, né, que é meu filho do meio, falo, poxa, bota o Theo lá no Dominique e tal, né? O pai gostaria que ele estudasse lá, mas a esposa quer outra escola, enfim. E a gente respeita, né? Mas claro, fica um pouco chateado porque a gente sabe da riqueza daquele ambiente, não só a parte pedagógica, mas o carinho, o zelo, né, que eles têm com todos os alunos e pais. Isso aí é o diferencial da escola. Sim, com certeza. Porque muitas escolas acabam se tornando apenas escolas, né, e esquecem que aquilo é algo mais do que escola, né? Ali você lida com momentos de vida individuais fora da escola que são trazidos para dentro da escola. Com certeza. E a gente tem que ter habilidade para lidar com isso com qualidade, né? E qualidade nesse sentido é mais do que a entrega de um bom resultado na nota, no resultado da prova, muito é da construção do ser humano, realmente, claro, né? Claro. Isso é muito rico e é uma característica que a gente vê na maneira como a Proaninha e a direção do colégio sempre cuidaram disso. Sim. Agradeço muito a sua participação aqui, o seu depoimento, os seus relatos corroboram com isso que a gente tem ouvido aqui todas as semanas dos convidados. Muito obrigado, Marcelo, por ter vindo aqui participar com a gente. Foi um prazer. Prazer todo meu. Eu tenho certeza que você que ouviu o nosso programa também gostou de ouvir um pouco mais de história, conhecer um pouco mais sobre o Colégio Dominique, que está caminhando aí para 50 anos de história, então que venham muitos mais, e a qualquer momento eu volto então com mais uma entrevista aqui no nosso Dominique Rumo aos 50. Você ouviu Dominique Rumo aos 50.